Com a aprovação do Marco Civil da Internet, você acha que o direito nessa área é o que mais está crescendo hoje? Olha, eu vou te falar uma coisa. Direito digital, Isso. abertíssimo o campo, né? Pegando mais ou menos o bonde daquilo que a gente estava falando. Abertíssimo. E consumidor aliado ao digital. Justamente por essas questões. Nós somos consumidores de um produto, consumidores de um serviço. Seja ele o WhatsApp, seja ele, né, Facebook, e principalmente nas relações consumeristas também do mercado digital, do e-commerce e tudo. Então são duas áreas muito íntimas e que estão numa demanda mais crescente de profissionais nessa área. Inclusive eu até falei para minha filha, eu até falei para ela, falei, Bárbara, nós não temos nenhum, aqui em Santa Helena nós não temos nenhuma advocacia especializada No digital. em direito consumidor. E assim, o direito Focado. consumidor... Nós temos previdenciário, nós temos agrário, nós temos criminal, nós temos, né, famílias sucessões, nós temos excelentes profissionais nas áreas, mas essas duas áreas... Hoje eu acredito que as... E não, isso não é privilégio de Santa Helena, isso é privilégio... Isso acontece território nacional, no né, território nacional. Por quê? Porque são áreas que a demanda está muito crescente. Exato. Até porque o nosso consumo, né? Hoje o quando consumo você fala assim, na internet... E eu me considero um cara assim, que né, eu falo assim, analfabeto nessa área eu não sou, mas também não sou nenhum Leigo. Não. PhD, né? Doutorado. Tráfego pago, o que é tráfego pago? O que é ADS? O que é engajamento? O que é algoritmo? O que é isso? Se você conversar com um sobrinho meu, o Victor, ele faz computação em Rio Verde, aí ele começa a falar assim, vai falando, eu falo, não, peraí, traz aí o Deixa eu arroz com entender. feijão, um bifinho de um lado, um ovinho frito, senão tu não entende. Porque a evolução tá muito assim, e tá alarmante, ela tá passos largos demais, a evolução digital. Foi uma coisa assim... E a pandemia, as dificuldades que foram enfrentadas na pandemia fez essa necessidade dos produtos digitais aumentar ainda mais, numa escala ainda maior. Porque você veja bem, antigamente você tinha um julgamento no tribunal, vamos supor, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás fica em Goiânia. Então você vai acompanhar um julgamento lá de um recurso seu, eu tinha que sair daqui... Se a sessão tivesse marcada para as 9 horas, eu tinha que dormir em Goiânia um dia anterior. Porque já teve vez de eu deixar para sair de madrugada, às vezes o cliente fala assim, não, pô, não quero não, tal. Não, então vamos sair amanhã cedinho. Eu já chegar colocando a beca assim na sessão, e a advogada da outra parte está terminando de levantar da cadeira, e eu já chegar assim, sabe o que não dá tempo de você respirar? Eu já chegar a paz, sentar e... Cumprimentos nobres desembargadores, tal. Dada a dificuldade que era. Com o advento da pandemia, o que acontece? O pessoal aprendeu a usar aquela ferramenta Zoom, que já está aí, tem quanto tempo que o Zoom existe? E fazer daqui... Há quantos anos? E outra, trouxe isonomia. Aquele advogado, aquela parte, lá do Nordeste goiano, que mora 500 quilômetros de Goiânia, lá do Noroeste... Você consegue atender daqui. De Goiás, pô, tranquilamente. O cara entra na sala... A secretária da serventia criminal autoriza ele, da serventia da Câmara autoriza ele. Ele entra lá e ele fala para os desembargadores com o mesmo tempo e com a mesma atenção que um da capital teria muito mais privilégio, porque já é de Goiânia e era praxe. Você montar parcerias na época com escritórios de Goiânia para poder fazer sustentação oral, porque às vezes ficava difícil você ficar indo, às vezes tinha julgamento 2, 3 vezes na semana e tal, não, é difícil a gente ir e tal, não, vou firmar uma parceria com um escritório lá que acompanha só o tribunal para fazer isso pra gente. Que não tem necessidade mais. Então, depois da dificuldade, né, meu pai falava um ditado que é certo, que o sapo pula de acordo com a precisão, né? Então, depois da necessidade em razão da pandemia, que foi se modernizando essas coisas e foi se utilizando essas ferramentas tecnológicas aí para melhorar a prestação jurisdicional, né? Prestação do... Mas hoje... tem algum processo que tem que estar fisicamente? Ou não tem necessidade mais? Não. Tem mais não. Então, isso ficou tudo online, tudo online. Não, o judicial não tem mais não. A nível estadual a gente utiliza o sistema que chama ProJude, né? Eu gosto dele, eu sou bem ambientado nele. Eu sou aquele tipo de cara seguinte, que quando eu vou num restaurante eu só vou naquele e só sento na mesma mesa, né? E o
ProJude. O sistema ProJude é muito bom. O PJE, que é utilizado na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal também é muito bom, muito bem desenvolvido. Tem o SAG, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é bom também. Uma interface um pouco mais difícil do que o PJE, mas é bom.